Eu concordo muito com você. Só que não dá para deixar de refletir sobre esse assunto, que é um assunto muito gostoso de refletir, assim, porque por mais que eu concorde e passe a agir assim, né, foi uma decisão passar a agir assim, eu não consigo parar de refletir sobre alguns personagens bíblicos, assim, né? Eu leio a Bíblia há 3 anos. Então é novo para mim. Você lê isso há muito mais tempo, estuda há muito mais tempo, reflete há muito mais tempo, né? Você é um pastor, né? Acho que vai poder trazer muitos insights sobre isso. E aí eu fico pensando, caramba, assim, a gente tem vários personagens bíblicos que ficaram marcados pra gente. De várias formas diferentes. E trouxeram muitas contribuições pra gente e trouxeram a gente até aqui. Sim. Muito do que a gente acredita. E aí a gente pega primeiro Jesus... E claro que assim, como que seríamos parecidos com Jesus é muito difícil, né? Mas eu vejo que Jesus, ele cumpriu um propósito, mas ele não teve família, não é? E aí, muitas pessoas falam, não, mas Jesus é diferente. Beleza, mas se a gente olhar então para, sei lá, Moisés, caraca, Moisés não teve no core de tudo que aconteceu do seu propósito a família. Se a gente olhar para, sei lá, Josué, cara, não teve no core do seu propósito a família. Se a gente olhar para Davi, né? Não teve no core do seu propósito a família, né? Por mais que mais pra frente, né, na linhagem tenha aparecido Jesus. Então, se eu for olhar pra quase todos os personagens bíblicos, cara, e eu entendo o pilar da família, e eu concordo com isso hoje, mas o que eu estou colocando é como enxergar isso na Bíblia, nesses personagens onde toda a história deles não foi contada, né, sob essa perspectiva. Assim. O que a gente pode talvez refletir sobre isso? É o que você falou. Às vezes existem coisas ali que foram omitidas e você não sabe se esses caras de fato priorizaram. Né? Por exemplo, eu acredito que Moisés era um bom pai de família. Ele tinha um bom relacionamento com seu sogro, a Bíblia deixa isso claro. Exato, né? Exato. Ótimo conselheiro. Conselheiro. Ele tinha um bom relacionamento com sua esposa. A sua esposa Zípora era uma conselheira profunda do seu ministério. E a Bíblia também deixa claro que alguns desses homens, apesar de terem sido bem-sucedidos em diversas áreas, por não priorizarem suas famílias, foram um fracasso na família. Então, por exemplo, o rei Davi, que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia faz questão de enfatizar que na área da família ele foi fracassado. Né? Ele adulterou, ele traiu a sua família com um relacionamento extraconjugal, e isso gerou um filho que depois deu uma série de problemas para ele por se sentir rejeitado de alguma forma, que foi Absalão. Você tem o profeta Samuel, que foi uma grande referência para o povo de Deus, e a Bíblia deixa claro que ele não foi um bom pai, e os seus filhos se desviaram, e foram péssimas referências para o povo hebreu. Eu acho interessante quando Paulo está falando com seu discípulo Timóteo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Timóteo parece ter perguntado para Paulo como deveriam ser os pré-requisitos para escolher um pastor, um bispo. E na primeira epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Paulo fala uma coisa que é bastante interessante para nós. Timóteo, quando você for escolher um bispo, presta atenção nesses pré-requisitos aqui. Então ele tem que ser marido de uma só mulher, ele não pode ser apegado ao vinho, ele tem que ter uma série de características, mas uma característica me chama bastante atenção. Ele deve governar bem a sua própria casa. E Paulo faz um questionamento. Porque quem não governa bem a sua própria casa, como governará as coisas do Senhor? Então olha só o entendimento bíblico na Nova Aliança, que é onde nós estamos, que se você não for bom em casa, você não pode se considerar um sucesso fora. Olhando para o Tiago Nigro, por exemplo, eu acredito que talvez o seu testemunho seja muito mais forte do que aquilo que você fala. Talvez o exemplo do Tiago Nigro seja mais importante para as pessoas do que aquilo que sai da boca do Tiago Nigro. Então, do que adiantaria, por exemplo, se você influenciasse milhões de pessoas a se tornarem bilionários, mas não influenciasse através do seu exemplo a serem bons maridos e boas esposas? Eu acredito que nós teríamos uma multidão de bilionários frustrados e solitários. Não seria sucesso no final das contas. Então eu acho que o tempo vai mostrar que o testemunho do Tiago é muito mais importante do que aquilo que vem como consequência. O seu trabalho como influenciador vai partir do seu casamento na medida em que você se tornar um marido, e o tempo vai mostrar que o Tiago não está brincando. Aquilo que ele é do lado de fora começa dentro de casa. Eu acho que com todo mundo é assim.